O Fluminense já sabe o seu adversário na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense enfrentará a equipe da Internazionale de Milão na próxima segunda-feira, às 4 da tarde no horário de Brasília, às 3 da tarde aqui no horário local. A equipe da Inter de Milão em Charlotte, no estádio Bank of America Stadium aqui nos Estados Unidos. Esse adversário saiu depois que a Inter de Milão venceu o River Plate por 2-0, eliminando os argentinos. O empate por 0-0 colocava a equipe da Argentina já eliminada, porque o Monterrey estava vencendo o seu jogo e todo aquele cálculo complicado que no nosso grupo acabou não rolando tanto, mas de gol e confronto direto, enfim, toda uma maluquice. O gol da Inter de Milão fez com que não só o River fosse eliminado, como o Monterrey não fosse mais primeiro do grupo. Exatamente, durante boa parte do jogo, o Fluminense estava pegando o Monterrey, passando em segundo. Mas acabou que a Inter de Milão fez 1-0, depois meteu o segundo, classificou em primeiro e eles serão nossos adversários nas oitavas de final. Vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre Kevin Serna também, tem gente de olho no Kevin Serna, tá? Vamos lá, mas vem primeiro comigo aqui, deixa eu me apresentar, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Tá tarde, cara, a gente hoje acordou às 8 da manhã para fazer a cobertura do jogo e são neste momento 2h06 da manhã no horário aqui de Miami. São 3h06 no horário de Brasília, a gente vive nesse horário misturado, faz coisa no horário daqui, faz coisa no horário do Brasil. Tô com bastante sono, mas não tô deixando de produzir aqui no canal. Beleza? Vamos lá. Abro aqui esse vídeo falando sobre a situação do grupo, né? O Fluminense passou em segundo e vai enfrentar a Inter de Milão, jogo, como eu falei, na segunda, lá em Charlotte, 4 da tarde. O Fluminense, com isso, ficou em um lado que hoje tem a seguinte definição. O Fluminense não sabe quem será o seu possível adversário, se passar para uma quarta de final. Esse adversário vai ser decidido hoje. O Fluminense ficou do lado onde ficará o primeiro do grupo G, que é muito simples. Tem um confronto direto entre Juventus e Manchester City. Se o City ganhar, o City está do nosso lado e vai poder ser um adversário nosso nas quartas de final. Qualquer outro resultado, ou vitória ou empate da Juventus, a gente pode enfrentar o time italiano nas quartas de final. O adversário, né, da Juventus ou do City nas oitavas de final, né, do nosso lado é o segundo do grupo, que tem Real Madrid, Red Bull Salzburg e a equipe do Al Hilal, a equipe saudita, na decisão hoje também. O Real Madrid enfrenta a equipe do Salzburg, enquanto o Al Hilal enfrenta a equipe já eliminada do Pachuca. Tá? A situação é a mesma do grupo do River. Se tiver empate, o Al Hilal ganhar, enfim, no final das contas, pode ser que venha até o Real Madrid como segundo colocado, pode ser que venha, enfim, tem toda uma complicação ali, mas é provável que o Real Madrid passe em primeiro e hoje o cenário se apresenta com o Al Hilal passando em segundo, e aí do nosso lado ficaria ou Juventus ou City versus Al Hilal, e a gente pegando quem vencer esse confronto se a gente passar da Inter de Milão para as quartas de final. Mas antes, cara, você pode estar pensando bem assim, pô, Gabriel, caramba, mas aí você está falando de quartas e a gente nem jogou as oitavas ainda. E você tem razão. A gente pegou uma Inter de Milão, cara, é engraçado, porque a gente planeja esse Mundial, né, desde o sorteio dos grupos, sempre falando, a gente vai perder para o Borussia, vai ganhar os outros dois, vai passar em segundo e vai pegar a Inter de Milão. A gente falava isso direto, e aí perder para a Inter de Milão nas oitavas não era nenhum absurdo. E eu concordo com isso. A gente falava 200 vezes, cara. A campanha honesta do Fluminense, o que seria uma campanha honesta? Uma campanha ok, que não é esplendorosa, mas também não é uma vergonha, alguma coisa assim. Seria o Fluminense passar em segundo, não tropeçar nos outros adversários e disputar ali contra a equipe da Inter de Milão, que seria nas oitavas de final, e podendo ser eliminado, mas disputando o jogo. Beleza, esse era o roteiro que a gente falava que talvez não tivesse tanto problema. O problema é que o sarrafo subiu, né? Eu achei interessante esse tweet aqui do Paulo Júnior, que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: boas chances das quartas de final terem 7 europeus? Sim, como previsto desde o início. Flamengo, Fluminense e Monterrey tem chances contra Bayern, Internazionale e Dortmund? Sim, mais do que parecia no início. Porque o que ele está falando aqui? Dos confrontos que tem 7 europeus, que o outro é Botafogo e Palmeiras, o confronto, né? Então, obviamente, não passa um europeu para as quartas. Tá falando, o Fluminense tem mais chances agora
Seria normal, tem mais chances de acontecer da Inter eliminar o Fluminense? Sim, e a gente previa isso desde o início. Agora, hoje, a gente tem chances de vencer a Internazionale? Sim, mais do que a gente parecia que ia ter antes da Copa. Por quê? Porque o Botafogo venceu o PSG, porque a gente empatou com o Dortmund, porque o Porto empatou, o Palmeiras empatou com o Porto, porque o Flamengo ganhou do Chelsea. Porque a gente mostrou que os caras não são bicho-papão, são melhores. A Internazionale, por exemplo, ela termina a primeira fase com 7 pontos. Ela ganhou o River Plate, você pode dizer que foi depois da expulsão do jogador do River. Beleza, os 2 gols saem depois, mas ela já era melhor. Ela ganhou o Urawa Reds com um gol na reta final e empatou com o Monterrey. Por outro lado, ela sofreu um gol na fase de grupos e avançou na liderança do grupo. Então assim, mostrou que tem mais força, mas foi longe de ser um bicho-papão. Ou seja, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui? É que tem, mesma coisa que eu falei 200 anos contra o Dortmund, tem jogo. Tem jogo. Eles são favoritos. E aí a gente vai falar de tática depois com mais calma. Mas eles são favoritos, mas tem jogo, gente. Tem jogo. Tem jogo, tá? Só digo isso pra você ficar tranquilão aí. Inclusive, se você quiser ficar tranquilão, cara, compre capinhas da GoCase. Seu celular pode cair no chão e vai ficar tudo bem, mas óbvio, não derruba o seu celular no chão. Capinhas da GoCase, tem garrafa térmica também por lá, copo térmico. Tá sendo bem útil tudo isso aqui na viagem. Um calor descomunal hoje no estado. Pra galera, aqui ó, dá pra ver, eu mostrar minha marquinha aqui, ó. Olha a marca da camisa. Como que ficou hoje no estádio, cara? Eu tô ardendo, porque o sandal entrou em campo, mas o sandal não entrou aqui no rosto, não. Mas na GoCase facilitou muito que ter a garrafinha de água lá no pós-jogo, pelo menos não dá uma desidratação. O celular tava com capinha sem problemas ali de superaquecimento, etc. Vou deixar o link aqui embaixo da GoCase para você ir lá comprar, sempre lembrando, cupom JORNADA. Te dá desconto, tá? Em produtos oficiais do Fluminense, mas te dá desconto no site inteiro também se quiser levar. Vamos lá, cara, vamos falar do segundo assunto, que é o Kevin Serna, sobre o nosso adversário, né, da Inter de Milão, só para fechar, Pavar, lateral direito, esse aqui eu não conheço, confesso, Bisek, Çalhanoğlu, esse nome é difícil de falar, né, Çalhanoğlu, o turco, e o Zielinski foram liberados pela Inter de Milão para irem tirar férias, porque eles estão se recuperando e não vão ter condições de jogo até o final do Mundial, então como se eles fossem cortados da lista do Mundial. Há um clima na Inter de Milão de conseguir grana, beleza, mas há um clima também de que, né, que eu falei, não são tão invencíveis assim. Então esses jogadores não devem jogar. O Thuram é dúvida também para o jogo. Agora sim, falando de Kevin Serna, a gente teve algumas notícias nessa semana, tá? Do Uriel Lugt, que foi quem apurou bastante nas transferências vindas do Uruguai. Ele é um jornalista que trabalha, um jornalista argentino, que trabalha também com esse mercado de transferências, que falou que o Kevin Serna vem sendo monitorado por equipes da Turquia e dos Estados Unidos, que não tem proposta no momento, mas não se descarta que possam chegar após a Copa do Mundo de Clubes. E aí, além disso, teve também notícia relacionando o Kevin Serna, aí essa vinda do Peru, tá, de um site peruano, eu estou só pegando aqui para falar exatamente a fonte, né, que se acreditar certinho. Maurício Loré, que é do The Engante, uma publicação lá, um canal sobre também futebol peruano. Ele fala que, diz que o Fluminense está no mercado, quem está oferecendo o Kevin Serna no mercado, está oferecendo por algo em torno, com o Fluminense querendo algo em torno de 8 milhões de dólares. Por enquanto não teve nenhuma proposta efetiva, tem algumas sondagens, e quando se sonda para poder saber condições de negociação e etc., o valor que é falado é esse. 8 milhões de dólares seria um valor excelente, tá? Excelente para o Serna. Não digo que o Serna seja ruim e que não vale... Não é esse o ponto que eu estou falando. O ponto principal que eu estou falando, na verdade, é que o Kevin Serna hoje é um jogador que 8 milhões de dólares a gente estaria falando de uma venda bem alta do Fluminense, gente. A gente estaria falando de uma venda, por exemplo, nos naipes de uma venda de Cauã Elias. Mas lembrando, isso é o que o Fluminense está pedindo. Não quer dizer que é isso que vão pagar.
O Fluminense tem 70%, 30% pertence ao Alianza Lima, sendo que 10% é exclusividade de venda do representante do atleta, ou seja, o Fluminense fica numa eventual transferência de 100%, o Fluminense só fica com 60% do valor do Kevin Serna. Com esse valor indo ao mercado por 8 milhões, o Fluminense provavelmente está projetando receber 5 milhões de dólares, mais ou menos, pelo Kevin Serna, pela sua parte. Isso é o que está indo, normalmente, isso é o que está indo para o mercado. Não quer dizer que isso é a proposta que estão fazendo, etc., ou que esse seja o valor exatamente que o Fluminense quer pelo Serna, mas é o que está sendo colocado em relação ao mercado. Acho que não é um drama. Eu gosto do Serna, enfim, acho. Inclusive, essa camisa aqui, para mim, é a camisa Kevin Serna. Para mim, o primeiro jogador que eu penso quando vem essa camisa é o Kevin Serna. Mas acho que foi muito importante no ano passado, mas uma proposta, se viesse uma proposta nesses moldes e nesse valor, teria dúvida em relação a aceitar ou recusar. É isso, amanhã a gente vai embora aqui de Miami, volta para Orlando, que é a nossa base, e provavelmente no domingo tá partindo lá para Charlotte, vou conhecer mais uma cidade, mais um estado aqui também, é o estado da Carolina do Norte, se eu não estou enganado onde fica Charlotte, vou para lá, e aí, meu amigo, as quartas de final, se a gente passar, serão, no caso, será o jogo em Orlando, pelo menos facilitou um pouquinho a nossa logística, já que a gente tem a casa lá de base em Orlando. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tô com muito sono, mas consegui gravar pelo menos um videozinho para poder trazer mais informações para vocês. Tamo junto, até a próxima.